Talvez, minha irmã, o maior sermão que as pessoas querem ouvir da sua vida não será aquilo que você fala, que eu falo, mas aquilo que nós vivemos. É isso que faz com que as pessoas desejem conhecer o nosso Jesus, que desejem conhecer aonde você congrega, irmã, ou esse relacionamento que você tem com Deus. Bem-vinda a mais uma mensagem que o Senhor nos entregou, minha irmã. E que dia lindo esse para a gente entender que muitas vezes o que o Senhor quer é que nós preguemos sem falar. Kellen, mas como é isso? Sim, existe algo na Bíblia que nos ensina a pregar sem precisar falar uma palavra. E essa verdade está em Mateus 5, no versículo 16. Abre aí comigo, minha irmã. Mateus 5, o versículo 16, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Minha irmã, é tão forte esse versículo quando nós paramos para ler e meditamos na palavra de Deus, para que vejam. É este o ponto desta mensagem, para que as pessoas vejam as boas obras de Deus em nós. É isso que o Evangelho precisa. É isso que nós precisamos ter consciência, que muitas vezes, enquanto nós estamos discipulando, quando nós estamos insistindo e apresentando Jesus de uma forma teórica ou de uma forma até, leia a palavra, medite na palavra, vá à igreja, assista ao culto. O que as pessoas querem ver é se nós verdadeiramente estamos vivendo aquilo que pregamos. Muito mais do que versículos bíblicos decorados, muito mais do que seminários, é ver Cristo em nós, minha irmã. E muitas vezes eu converso com algumas amigas que às vezes o marido não conhece Jesus, ou às vezes foi machucado pela igreja, muitas vezes cresceram em outra religião que acaba afastando eles de Jesus. E o que eu mais ouço é: eu quero pregar para o meu marido, eu quero pregar para o meu filho, eu quero fazer com que eles vão aos discipulados adolescentes. Minha irmã, nossas atitudes convencem mais do que os versículos decorados das escolas bíblicas dominical. Talvez, minha irmã, o maior sermão que as pessoas querem ouvir da sua vida não será aquilo que você fala, que eu falo, mas aquilo que nós vivemos. É isso que faz com que as pessoas desejem conhecer o nosso Jesus, que desejem conhecer aonde você congrega, irmã, ou esse relacionamento que você tem com Deus. As palavras, minha irmã, são necessárias sim, nós precisamos meditar na Bíblia, nós precisamos entender os versículos que realmente trazem transformação. Só que mais do que isso, os nossos comportamentos, eles apontam muito mais para Cristo. Não precisamos ser aquelas que confrontam as pessoas, mas sim que leva uma verdadeira mensagem de amor. O mundo está cansado de pessoas que carregam versículos, mas que carregam poucas evidências, principalmente do amor um para com os outros. É fato que vivemos uma pandemia não muito distante dos dias de hoje. E todas as vezes que nós falávamos de pandemia, nós falávamos que haveria muito amor após isso. E o que nós vimos depois desta pandemia são pessoas que muitas vezes não expressam perdão, muitas vezes vivem um mundo egoísta, muitas vezes traz a sua verdade como a única verdade, travando tudo aquilo que em meio ao caos nós falávamos que iria viver. Minhas irmãs, tudo em nossa vida
tem que apontar para Cristo. Tudo, a começar pela nossa maneira de olhar a nós mesmos. Olhar para nós é um exercício onde nós temos a maior pregação. Quanto mais parecido eu e você, estamos do caráter de Cristo. O caráter de Cristo é bondoso, é amoroso, é fiel. O Senhor, Ele nos mostra que Ele é o amor. Quanto nós estamos utilizando deste amor, em primeiro lugar, na nossa casa, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, o quanto o olhar de amor estão para a nossa família. E às vezes olhar para dentro de nós nos leva a ver a pessoa que nós não queremos ser. Muitas vezes trazidas de crenças da nossa infância, crenças que nos colocaram em formato que aquilo que nós estamos fazendo com os nossos não é aquilo que a gente quer fazer. Mas o que nós precisamos é olhar para a Bíblia e entender que em todas as situações, a começar conosco, nós precisamos exercer o caráter do Senhor. Porque é o caráter do Senhor, é a vida de Cristo que convence as pessoas do pecado, que convence as pessoas do caminho que elas estão percorrendo, que não levam para Cristo. Não são as nossas palavras, são os nossos comportamentos. Recentemente, eu recebi de uma amiga muito especial, que por muitos anos o marido dela, que ainda não conhece a Cristo, ele criticou a vida dos crentes, digamos assim. Julgando o fanatismo, julgando que nós éramos os donos da verdade. E aí, ela congregando com muito amor, tendo diligência para falar com o seu marido. E essa semana, uma outra pessoa vai falar com o seu marido, um outro homem procura o seu marido para dizer que a esposa dele estava se convertendo. E este marido, que sempre julgou, ele disse assim: deixe a sua esposa congregar. Deixe a sua esposa congregar, porque a congregar, minha esposa seguir a Cristo, ler a Bíblia, mudou o meu casamento. É essa pregação, irmãs, que nós precisamos diariamente. Se o seu marido ainda não conhece a Cristo, irmã, nós precisamos entender que não é confrontando, que não é batendo com a verdade bíblica, simplesmente você mudando, você transformando os seus comportamentos, você tendo um comportamento como o de Cristo, é que vai tornar este homem mais curioso em conhecer o seu Deus. Eu sei que não é fácil, muitas vezes, quando nós temos filhos que não estão nos caminhos do Senhor, esposo, esposa, e nós queremos sim dizer a eles as verdades que nós vivemos, que eles vivam essa vida que nós temos. Mas a nossa maneira de apresentar a Cristo é o que vai fazer com que eles se solidifiquem na palavra de Deus. Minha irmã, a mansidão em meio ao caos, a confiança que o Senhor não nos desampara, nos momentos de desafios, onde você é a única que tem esperança, isso diz muito de Jesus, isso diz muito, porque nós precisamos ser aqueles que têm um olhar de Cristo para o mundo. Minha irmã, quanta falta de perdão hoje, quantas vezes nós olhamos entre nós e nós vemos divisão, quando o que o Senhor nos ensina na palavra de Deus é que, se necessário, perdoar 70 vezes 7. Isso quer dizer o quê? Que todos os dias nós precisamos liberar perdão, que todos os dias nós precisamos ser aqueles que buscam viver o caráter de Jesus, sermos mais parecidas com Jesus. E de fato, essa é a melhor pregação. Essa é a pregação que mostra uma vida transformada. Viver o Evangelho não é frequentar culto, minha irmã. Não é fazer um devocional ou postar no Instagram, na rede social, uma palavra, um versículo.
Viver uma vida cristã é aquilo que um dia foi uma ferida, aquilo que um dia foi um desafio para você, aquilo que um dia era uma maneira de você lidar, uma explosividade. Quando você conhece a Cristo, nós não permanecemos mais assim. A Bíblia nos diz: vem como estás. E a palavra de Deus complementa: e nós não permaneceremos mais dessa forma. Porque quando nós encontramos no Senhor a nossa base, nós permitimos sermos transformados. E a transformação em nós gera transformação na nossa casa. É esse o Evangelho vivo. É esse o maior campo missionário. É mostrar Deus em nossas vidas. E na sociedade, como que nós pregamos sem falar? Amando, respeitando, usando da empatia, nos colocando no lugar do outro. A Bíblia nos diz que quando nós aprendemos a amar e a olhar o nosso irmão com os olhos do Senhor, nós começamos a olhar e ter empatia. E a Bíblia nos diz que nós choramos com os que choram e nós consolamos aqueles que precisam ser consolados. Isso, irmãs, é estar antenados com o mundo espiritual, com o reino, trazer as verdades do reino para a terra. O mundo pode me dizer: pensa nos seus problemas, pensa nas suas realidades, pense nas suas metas, nos seus objetivos, mas o que nós vamos viver são as realidades do céu. Pensar como reino, pensar que nós precisamos transformar a nossa sociedade. Sabe, irmãs, recentemente eu ouvi uma pesquisa que disse que a quantidade de cristãos aumentou muito relacionado a anos atrás. Hoje existe uma população cristã muito maior que há muitos anos. Porém, nós também continuamos vendo assassinatos, divórcios, traições. Nós continuamos vendo aquilo qual nós somos chamados para impactar. Mas como que nós criamos esse impacto na sociedade? Irmãs, é tendo uma vida que reflete Cristo. É no trânsito não nos comportar com o temperamento nervoso, pedindo ao Senhor: Senhor, me dê um temperamento calmo, me dê um temperamento mais passivo, mostrando ao Senhor, apresentando ao Senhor os espinhos na carne. É assim que nós criamos um impacto na sociedade. Quando eu deixo de olhar o que me falta, mas eu contemplo o que o Senhor já me deu e eu utilizo daqueles recursos para abençoar outras pessoas, para cobrir a nudez do outro. Muitas vezes, quando as pessoas vêm nos fazer fofocas e ao invés de ouvir, eu cubro a nudez, cobri a nudez da igreja ao invés de expor os ministérios. É para isso que o Senhor tem nos chamado para esse tempo. Nós vivemos, irmãs, neste tempo para um propósito: que Cristo seja conhecido, que nós possamos trazer as verdades do Pai para a terra. Seja na sua família, que é o seu principal ministério, a começar pela sua família. Mudando a sua família, você vai começar a trabalhar pela sua rua, pelos seus vizinhos, pelo seu bairro. Transformando o seu bairro, você vai começar a trabalhar pela sua cidade. E você vai orar pela sua cidade. E transformando a sua cidade, nós vamos chegar às nações. É isso que nós precisamos. É essa pregação que nós temos que ser responsáveis. Que o mundo não precisa saber nenhum versículo. O meu vizinho não precisa saber nenhum versículo. Ele precisa ver Cristo na minha vida. E para ver Cristo na minha vida, ele precisa ver Cristo na minha família. Na maneira como eu trato os meus filhos, o meu marido, como eu honro o meu marido, na posição de sacerdote que ele é. E a partir daí, nós vamos fazendo uma escala para que, quando eles chegarem a nos perguntar, e aí é hora de pregar o Evangelho, aí sim nós já geramos uma transformação. É para isso, minha irmã, que nós somos chamadas hoje. E grave essa frase: pregue,
mas se necessário, fale. Mas que eles vejam na sua família uma família apaixonada por Jesus, que honra o Senhor nos negócios, nos relacionamentos, nas palavras que dão uns aos outros, na maneira como ama, na maneira como recebe as pessoas, na maneira como muitas vezes, como eu já disse aqui nesse vídeo, cobre a nudez do outro. Cobrir a nudez é bíblico, irmãos. É isso que o Senhor tem nos chamado. E eu tenho certeza que o Senhor se agrada quando vê famílias estruturadas pregando sem mesmo falar. E eu quero orar agora, neste momento. Então feche os seus olhos, minha irmã. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, Senhor, para que a Sua luz brilhe através de nós. Nós não somos nada, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. E que nós possamos ser aqueles que vá e que mostre um evangelho, o primeiro evangelho com atitudes, com comportamentos, e depois que nós anunciemos as Suas verdades aonde quer que estejamos, em nome de Jesus. Amém. Minha irmã, se esse vídeo chegou até você, não é por acaso. Você é aquela que prega sem falar. E se você identificar algum momento em que você precisa rebobinar o filme, o Senhor, Ele é um Deus perdoador. Mas faz o seguinte, envie esse vídeo agora no seu grupo da família. Envie para os seus amigos, porque nós precisamos ser cartas vivas e que esse vídeo nos gere responsabilidade com o Pai. E eu te espero no próximo vídeo. Ai, ficou muito puxão de orelha?